Olá, querida igreja, que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz por nossa confiança nele, para que possamos transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse texto fica em Romanos 15, 13. Que possamos confiar nesse Deus, que nossa esperança possa estar nele e que possamos nos derramar na presença dele todos os dias. Que nesse momento você possa derramar o seu coração na presença desse Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, para ser grato, eis-me aqui para dizer que eu te amo, eis-me aqui para dizer que eu quero viver a tua vontade e que eu dependo de ti na minha vida. Bom dia, bem-vindos para mais uma mensagem
da Palavra de Deus, nessa nossa celebração virtual e também com a ceia virtual, cada um na sua casa, mas em comunhão. No mês passado eu falei sobre, primeiro domingo do mês passado, sobre o memorial de vida. Quando olhamos para a história de Josué e ao entrar na Terra Prometida, passando pelo Rio Jordão, quando estava no período de cheia, né? E onde Deus interviu e abriu o rio, e depois de passarem, Josué ergueu um memorial com 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Se quiser ouvir de novo essa mensagem ou outras mensagens, né, é só acessar lá o canal no YouTube, o canal da igreja. Lá estará essa mensagem de hoje, estão as outras mensagens nas celebrações. Com Josué, nós vimos que o propósito daquele memorial era revelar para o povo e assegurar que a presença de Deus estaria com eles na nova terra. Também simbolizar a fidelidade de Deus, um Deus que sustentou eles no deserto e continuaria sustentando eles nessa nova etapa da vida deles. E também encorajar o povo para que eles não esquecessem em cumprir a sua missão nessa nova terra, de levar a palavra de Deus para todos os povos. O memorial é um acontecimento, uma revelação divina, algo que fica registrado na palavra, que está registrado na palavra de Deus, que está na nossa memória, que é representado num objeto, no caso de Josué, as pedras, né? E esses memoriais, para nós, continuam servindo para lembrar o que Deus fez. Então, cada um de nós tem os seus memoriais na sua história de vida, aquilo que Deus fez e também o compromisso que assumimos com Ele. Hoje eu desejo refletir sobre 2 memoriais realizados por Deus na história de Noé. O memorial era do juízo de Deus e outro memorial tinha o propósito de revelar a misericórdia de Deus. A história de Noé está registrada no livro de Gênesis, a partir do capítulo 5 e vai até o final do capítulo 10, incluindo genealogias. Obviamente que não lerei todos os capítulos, né, aqui, mas ali você se lê, há muitas lições preciosas que podemos aprender, né, sobre o relacionamento de Noé com Deus, a obediência de Noé, o agir de Deus na vida dele e através dele. Mas eu vou me limitar a esses 2 memoriais de Deus, o dilúvio e o arco-íris, juízo e misericórdia. Gênesis 6, 5 a 8 diz: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. O primeiro memorial que vamos lembrar aqui foi o dilúvio. Em Gênesis 6,3, então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Deus que gerou o dilúvio, por causa da perversidade da humanidade. O dilúvio foi consequência da maldade do ser humano. E então Deus veio com o seu juízo. O verso 5 diz que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Aquela geração assim vivia, violência, maldade. Se a falarmos em palavras atuais, podíamos dizer que as pessoas viviam como se Deus não existisse, sem temor de Deus. Viviam como se a única vida que tinham fosse aqui na terra. Viviam focadas em curtir a vida, sem se preocupar com as consequências. Eram hedonistas, viviam para os prazeres. Vou fazer do meu jeito.
E para isso roubavam, enganavam, matavam. A nossa geração atual não está vivendo da mesma maneira? Porém, Deus não enviará um novo dilúvio, mas um dia executará o seu juízo sobre a nossa geração. O apóstolo Pedro escreveu sobre o juízo de Deus no capítulo 2, segunda carta, capítulo 2, versos 5 e 9. Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Noé levou 120 anos para construir a arca. Enquanto construía a arca, Noé também pregava a mensagem de Deus. Este tempo revela a paciência longânime de Deus para com aquela geração de Noé. Deus queria que eles se arrependessem dos seus pecados. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 20, diz: Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. O dilúvio revela o juízo de Deus. Quando lembramos do dilúvio, lembramos do juízo de Deus. Com esta ação, Deus mostra que os pecados não ficarão impunes. O pecado gera morte. Ninguém escapará do juízo de Deus. Todos seremos julgados. Um dia todas as pessoas prestarão contas das suas vidas para Deus. Gênesis 6:9 revela a diferença na vida de Noé, que o preservou do dilúvio. Diz: Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. A ênfase é que ele andava com Deus. Hebreus 11:7 diz que pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Mesmo nunca houve chuva, mas Noé acreditou na promessa de Deus do dilúvio, algo que nunca tinha acontecido. Gênesis 2, 5, 6 sugere que na época de Noé a chuva era algo novo na terra, o que torna a fé de Noé ainda mais extraordinária. Em Gênesis 6, 8 diz que a Noé Deus mostrou benevolência. Noé achou graça diante do Senhor. Noé também era pecador, mas era um pecador arrependido que tinha temor de Deus. Ele foi salvo por causa da sua fé, não por causa das suas obras. Enquanto a sua geração seguiu seus próprios caminhos, ele seguiu o caminho de Deus. Enquanto a sua geração pereceu, ele foi preservado, teve nova vida. Enquanto a sua geração foi condenada, ele foi salvo e se tornou herdeiro da vida eterna. Deus oferece a sua graça e o homem precisa responder com a sua fé. O dilúvio veio sobre a humanidade, somente a família de Noé foi preservada. Passado o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé. Em Gênesis 9, 11 a 16, Deus disse: estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão em um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, e todas as espécies que vivem na terra. Primeiro memorial, o dilúvio, nos lembra o juízo de Deus. O segundo memorial é o arco-íris. Deus colocou o arco-íris no céu como memorial da sua graça e misericórdia. Mesmo que a humanidade venha a cometer os mesmos erros dos habitantes da época de Noé, Deus não infligiria a mesma punição. O arco-íris é um sinal de Deus,
da sua misericórdia, da sua graça. O arco-íris é um sinal de Deus, um memorial de paz de Deus com os homens. Tu sabes qual a cor que resulta na mistura das 7 cores do arco-íris? Você sabe? É branca. O que isso significa? Nada, né? A Bíblia não diz que significa algo, mas podemos fazer uma aplicação disso? Sim, podemos. As cores do arco-íris somadas formam a cor branca, símbolo da paz entre nós, não é? Com o arco-íris, Deus ergueu a bandeira da paz no céu. Jesus veio fazer as pazes entre Deus com os homens e entre os homens. Efésios 2, 15 a 17 diz que o objetivo de Deus é criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. O arco-íris também é um sinal que há mais uma chance para viver. Noé teve mais uma chance de viver ao sair da arca. Acredito que todos nós já passamos por situações de risco de vida, não é? Eu quase morri afogado, em acidente de trabalho, quase perdi a minha vida, no trânsito, de doença, mas Deus me preservou. Me deu mais e mais chances de recomeçar, de acertar, de me aperfeiçoar. Deus já te deu quantas chances e ainda está te dando. Então aproveite para viver a vida que Ele planejou para ti. Aproveite para amar mais a Deus, amar as pessoas. O dilúvio e o arco-íris foram memoriais de Deus para Noé e para todos nós. O dilúvio significa que Deus não deixará os nossos pecados impunes. Há uma punição para os nossos erros. O arco-íris revela que Ele age com graça e misericórdia com aqueles que se arrependem. São os dois lados da moeda. Deus pune, mas age com misericórdia. Então, para sermos livres da punição, precisamos ser como Noé, que creu em Deus e foi justificado por meio da sua fé. Estes dois memoriais apontam para o memorial maior, que é o da salvação em Cristo Jesus. A salvação e a arca foram planejadas por Deus, não inventadas pelo homem. Havia apenas uma porta na arca, e há apenas uma forma de salvação, a fé em Jesus. Há apenas um Salvador, Jesus Cristo. Ele é a porta. A arca era de madeira. Jesus morreu numa cruz de madeira. Deus convidou Noé e sua família para entrar na arca. Jesus nos convida a crer nele e entrar no céu. Vamos adorar a Deus com uma canção e depois faremos a ceia do Senhor. Amém. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer me
a ceia do Senhor. A arca de Noé foi a tábua de salvação para a sua família. A maior tábua de salvação para a humanidade é a cruz de Cristo, capaz de salvar todos os que nele crerem. Em Mateus 24, 35 a 39 diz: Então apareceu no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, mas os anjos dos céus, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, como foi nos dias de Noé. Repito, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus anunciou aos seus discípulos que ele iria ao céu e voltaria em um tempo futuro. Nessa profecia, ele relaciona com o período da vinda de Noé. Ele disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Da mesma forma como o dilúvio pegou as pessoas desprevenidas, apesar de 120 anos de pregação de Noé, assim a volta de Jesus também pegará muitas pessoas despreparadas, apesar do Evangelho estar sendo anunciado. Assim como se cumpriu a promessa de Deus e o dilúvio aconteceu, assim se cumprirá a promessa de Deus e Jesus voltará. A ceia do Senhor nos lembra a morte de Cristo por amor a nós e também é o momento de lembrar a sua volta para nos buscar. A Ivone vai estar lendo para nós o texto de Mateus 26 a 29, essa narrativa da ceia do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu rei, do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Vamos celebrar a ceia. O pão nos lembra o corpo de Cristo na cruz em nosso lugar. Como escreveu o apóstolo Pedro em 3:8, Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O suco da vide nos lembra o seu sangue, que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Pega o seu pão, pega o seu cálice, vamos agradecer a Deus e comer e beber. Vamos orar. Senhor, nesse dia de lembrarmos o que o Senhor Jesus fez por nós, nossa primeira oração é de gratidão. Sempre queremos dar graças, porque nenhum de nós poderia ser salvo, a não ser por causa da obra de Jesus por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua salvação, porque o Senhor se sujeitou a morrer no nosso lugar. E nós tomamos em nossas mãos o pão e o cálice, que nos trazem à memória o que Jesus fez por nós. Recebemos o amor de Jesus em nossos corações, recebemos a salvação de Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados por meio do sangue de Jesus Cristo. Assim agradecemos e pedimos que o Senhor nos fortaleça a viver cada dia de maneira que glorifiquemos o nome de Jesus Cristo. Amém. Comamos do pão
e bebamos do cálice em oração. A arca salvou Noé e sua família do julgamento, porque acreditaram na promessa de Deus. Cristo salva-nos do castigo vindouro quando cremos nele. O arco-íris é a ponte entre o céu e a terra, lembrando-nos de que Deus, em Cristo, construiu a ponte sobre o abismo que separa o homem de Deus. Na época de Noé, Deus enviou a arca para a salvação. A tábua de salvação foi a arca. Aqueles que entraram na arca foram salvos. Em Jesus nós temos a cruz da salvação. A cruz é a única tábua da salvação da humanidade. Quem crê no sacrifício de Cristo na cruz recebe perdão dos pecados e será salvo. Qual é a tua tábua de salvação? É a cruz de Cristo ou a tua religião? É o sacrifício de Jesus na cruz ou as tuas boas obras? O perdão dos pecados tu busca pelo sangue de Jesus ou pelas tuas penitências? Não despreze o que Jesus fez na cruz por você, pois somente por Jesus tu poderás ser salvo. Na época de Noé, as pessoas não acreditavam que o dilúvio viria. Zombaram de Noé. O dilúvio veio e eles pereceram. Sobre a volta de Jesus, muitos ainda zombam, mas ele voltará para buscar os seus. Isso acontecerá. É promessa de Deus e ele não mente. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
Vamos orar. Bondoso Deus, oferecemos o nosso coração como um altar de adoração, como um lugar de habitação do Senhor nas nossas vidas. Oferecemos a Ti essa celebração e renovamos a nossa fé e o nosso amor. E confiamos todos os dias das nossas vidas nas Tuas mãos. Haja o que houver, venha o que vier, queremos continuar confiando no Senhor. Mesmo que a nossa geração, a semelhança da geração de Noé, venha perecer, venha virar as costas para o Senhor, nós queremos entrar na arca, nós queremos continuar firmes na fé no Senhor Jesus. Nós temos a nossa vida preservada por causa do amor do Senhor por nós. E temos essa segurança e também a certeza que um dia Jesus voltará e para sempre com Ele estaremos. Assim agradecemos e confiamos nossas vidas, a vida de cada pessoa na sua casa. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre eles e os dê a eles a paz, a misericórdia e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A tua igreja te adora.